Nessa palavra, nessa palavra. Bom dia, bem-vindo ao nosso Café com a Palavra. Olha só, compartilhe o vídeo, entre nas nossas redes sociais, tá? Entre nas nossas redes sociais e siga no Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, tudo isso aí, tá ok? E eu quero te chamar para uma pergunta agora que de repente pode bugar a gente, mas onde você acha que nesse exato momento, tanto nesse momento agora que você está assistindo o vídeo, como nesse momento de tempo mundial, de tudo que está acontecendo, onde você acha que está a mão de Jesus? Bom, Jesus ressuscitou, foi para a destra do Pai. Onde está a mão? A mão. Estou falando da mão mesmo de Jesus, a mão física dele, vamos dizer assim. O que você acha? Bom, se ele ressuscitou e foi levado aos céus, onde está a mão dele? Sim, lá no céu. Lá no céu com ele está à destra do Pai, né? Você vê quando Estevão está sendo apedrejado, que morre, Estevão olha e o céu se abre, ele vê Cristo em pé à destra do Pai. Então Cristo está lá, a mão de Cristo está lá. Ela não está aqui, a mão física dele, como está aqui esse celular, como está essa caneca aqui. Não, a mão dele está lá, certo? Meio certo. Tipo uma brincadeira que eu estou fazendo com vocês aqui, mas é meio certo. Por quê? Porque eu estava lendo um texto essa semana e eu percebi que a gente tem sido falta ousadia para a gente nos dias de hoje e também um certo comodismo. Mas por que você está falando isso, Carlos? Eu estava lendo esse texto aqui, olha só. Deixa eu ver aqui. Legal, eu desmarquei o texto, mas eu já acho ele aqui, quer ver? Tá aqui, ó. Mateus, capítulo 9, versículo 18, diz assim, ó. E dizendo-lhe essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. Impõe a tua mão. Jesus coloca a sua mão sobre minha filha. Eu sei que ela vai viver. Você vai lá para Marcos no capítulo 16, lá no finalzinho, no versículo 18, no final do versículo 18, quando ele vai dizendo, esses sinais seguirão os que creem, e os sinais que nos seguirão, né? Ele diz assim lá no versículo 18, olha só, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Cara, eu estava lendo, eu li esses dois, eu falei, cara, então tá aí a resposta. A mão de Jesus é hoje a nossa mão. Ó, ele não diz que ele virá impor as mãos sobre os enfermos. Ele colocou a mão sobre a filha daquele cara porque ele estava aqui fisicamente. Agora ele está dizendo, não, a minha mão será a sua mão. A minha mão será a sua mão. Então, cara, eu estou falando contigo o seguinte, muitas vezes a gente tem medo de orar pelas pessoas, medo de impor as mãos sobre as pessoas, medo de seguir esse mandamento de Jesus, essa ordenança de Jesus. Cara, nós temos medo, nós temos nos acomodado, nós temos... mas tem... Sim, a pessoa vai procurar um médico, sim, a pessoa vai tomar remédio, sim, mas impõe a mão sobre ela e ore. Impõe a mão sobre ela e ore e declare a cura. Ser curado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Impõe as mãos sobre ela. A sua mão, a minha mão hoje é a mão de Cristo. Isso é que ele nos mandou fazer. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e estes sinais seguirão os que creem. Entendeu? Agora, muitas vezes não acontece. Por quê? Por causa da nossa falta de fé. Muitas vezes não acontece. Vai ter vezes que Deus não vai curar. Mas como é que eu vou saber quem Deus vai curar e quem Ele não vai curar? Primeiro, eu tenho que impor a mão e orar pela essa pessoa. Então, se você tem um amigo doente, se você tem um amigo enfermo, se você tem uma pessoa que está acamada, se você pode ir lá, impor a mão sobre ela e orar, impõe a mão sobre ela e ore com fé. Mas eu estou longe, então ore.
mesmo de longe. Interceda, sabe? Vamos começar a fazer isso, a praticar isso, orar uns pelos outros, orar pelo próximo, sabe? Eu te estimulo, pensou numa pessoa, pega o celular, grava uma oração, mande para ela. Grave uma oração, ó, Deus te colocou no meu coração essa manhã, ou essa noite, essa madrugada, eu quero orar por você. Ah, mas eu não sei se a pessoa tem algum problema, eu não sei. Cara, se Deus colocou no seu coração, na hora que você estiver orando, o João da Silva lá, pega o celular, grava uma oração e mande pro seu amigo, cara. Entendeu? Vamos ser mais ousados na oração? Vamos ser mais ousados e usados? Então, seja a mão de Deus, seja a mão de Jesus, melhor dizendo, que também é Deus, é claro, mas seja a mão de Jesus nessa terra. Até o próximo Café com a Palavra.